Olá, meus queridos, tudo bem? Estamos aqui para falar com vocês um assunto muito especial. Eu sou o professor Miguel Carvalho e estou aqui para a gente trocar uma ideia sobre inteligência artificial, dado, informação, conhecimento e muito mais outras coisas. Na verdade, a gente está aqui hoje para falar também sobre o que a IA não pode fazer. Muito se fala sobre o que a IA pode fazer, como a IA pode transformar vidas, transformar realidade, como a IA pode te auxiliar no seu dia a dia. Mas pouco se fala do que a IA não pode fazer. E nessa live a gente vai fazer um apanhado de tudo, vai discutir um pouco ali dos primórdios, né? Dado, informação, conhecimento. Vamos falar sobre diversos aspectos da inteligência artificial, dar dicas de algumas ferramentas, mas também vamos levantar nossa bandeira do que a IA não pode fazer, do que a IA não faz, tornando você um profissional único, um profissional fazedor, um profissional humano que faz a diferença na sociedade, que faz a diferença na vida das pessoas, que permite que todos consigam evoluir, transformar realidades, construir novos caminhos. Mas vamos lá, vamos começar aqui falando um pouco sobre o que é dado. Dado é a essência de todo sistema de informação. E aí o pessoal fala assim, o dado é o novo petróleo, o dado vale muito e etc. Mas no fundo, o dado é simplesmente um fato bruto, uma pedra que precisa ser lapidada. Então o dado, ele é um fato bruto, ele é uma pedra que precisa ser lapidada. E também não é o novo petróleo, porque o petróleo é escasso, o petróleo um dia vai acabar. O dado só aumenta e isso acontece por causa das novas tecnologias, tecnologias emergentes. O que seriam essas tecnologias emergentes? São tecnologias que estão entrando na sociedade, sendo incorporadas à sociedade aos poucos. Nós podemos falar entre elas o IoT, que é a internet das coisas, e hoje você já vê casas inteligentes, já vê cidades inteligentes, já vê empresas inteligentes, hospitais inteligentes e muitas outras coisas. O IoT é a conexão entre os elementos, sua geladeira poder enviar uma mensagem para o hortifruti solicitando ali os produtos adequados, aqueles que você gosta durante a semana, já é possível. Sua casa ser inteligente, com persiana, com o ar-condicionado, com automação inteira, já é possível. Perfeito? Imagina você escovar o dente de manhã e identificar uma cárie. Já fala lá, já marca um atendimento com o seu dentista, meia hora antes, que é o caminho, é o tempo, o Uber já está esperando para te levar, leva, te traz de volta para casa, você chega, já está o ar-condicionado à temperatura adequada, a geladeira já solicitou aqueles produtos que você gosta de comer no pão da tarde, né? Talvez aquele pão fresquinho, com presunto, com queijo, etc. Já solicitou aquilo para você poder se alimentar e está tudo conectado, enviando e recebendo informações o tempo todo. Você perceba aí a quantidade de dados que só cresce, que só aumenta, que só multiplica. Olha que interessante, né? A gente está aqui falando de casas inteligentes, mas isso também funciona para cidades inteligentes, cidade toda conectada, o ponto de ônibus, os postos de combustível, perfeito? O governo consegue tomar decisões melhores porque está tudo conectado, cidades inteligentes, empresas inteligentes, hospitais inteligentes com monitoramento em tempo real de todos os pacientes, com análise de inteligência artificial e muitas outras coisas. Olha quantos dados são produzidos. Mas dado é fato bruto, como a gente disse. Ele só passa a ser uma informação quando colocamos ele em um sistema de informação, quando ele é contextualizado. Falando um pouco nisso, vamos lá, vamos pensar aqui, ó. Sistemas. O que é um sistema? Sistema é tudo aquilo que tem uma entrada, um processamento e uma saída. Respire comigo, vamos lá, ó. Pode relaxar aí, pode relaxar, vai. Respira aí comigo, ó. Tá todo mundo relaxado? Isso aí, ó. Tem uma entrada, um processamento e uma saída. Nós só estamos vivos por causa de sistemas com entrada, processamento e saída. Respire de novo, vamos lá.
Olha que interessante. Tem uma entrada, um processamento e uma saída. E a essência da computação, a base da vida, é justamente essa. Uma entrada que realiza um processamento, uma sequência de passos e se tem uma saída. Então, o sistema de informação, ele entra dados e sai a saída, que é justamente o quê? A informação. E isso, a IA, que é uma outra tecnologia emergente, uma tecnologia que está sendo incorporada à sociedade, certo? Que não foi totalmente disseminada, ou seja, muitas pessoas ainda nem conhecem o que é IA, ok? Muitas pessoas ainda nem conhecem o que é IA, ela está sendo incorporada à sociedade, é uma tecnologia emergente. Ela realiza essa capacidade analítica. Ela consegue pegar dados e transformar em informação muito bem. Ela consegue pegar, agrupar, entender dados, certo? Ela consegue trabalhar bem esses dados. E isso nunca mais a gente vai ganhar da IA. Isso não é uma vantagem nossa, podem ter certeza. Capacidade analítica nunca mais vai ser uma vantagem humana. Pode juntar todos nós que estamos aqui nessa live, todos nós. Não vamos conseguir ganhar da IA. É impossível ganhar da IA nesse sentido. Capacidade analítica ela é melhor do que todos nós juntos, fato. Então não vamos disputar em coisa que a gente não pode ganhar, ok? Mas agora já definimos o que é dado, fato bruto, já definimos o que é informação, que é o dado contextualizado. Definimos também aqui nesse caminho tecnologias emergentes, que é o quê? Tecnologias que estão sendo incorporadas à sociedade, como a IoT, o 5G. O que fez o 5G? Nós tínhamos o 4G, que tinha um espaço para passar ali os dados, e agora ampliou o gargalo, passando muito mais informações. Isso favorece a IoT, favorece outras tecnologias emergentes. Nós temos também blockchain, está muito ligado à criptomoeda, mas não é só isso, está ligado a contratos inteligentes também, muitas outras coisas, NFT e diversas outras tecnologias emergentes surgindo aí, melhorando a nossa vida e etc. Mas não é o foco da nossa live, então vamos continuar aqui. Definimos dado, definimos informação, vamos agora para o conhecimento. O conhecimento, ele é nosso. E aí a gente já nota um pequeno diferencial que nós temos. É o quê? É gerar conhecimento. É pegar informações, transformar em conhecimento. E como a gente faz isso? A gente faz isso através das nossas vivências e experiências. Quanto mais a gente vive, quanto mais a gente tem novas experiências, melhor para gerar conhecimento. O conhecimento ninguém tira de você. Ele é seu para sempre. O conhecimento é o seu diferencial. O conhecimento já te torna diferente das máquinas. O conhecimento permite que você consiga tomar decisões da melhor maneira possível. O conhecimento te ajuda todos os dias. E o conhecimento somente se amplia. Então, resumindo, conhecimento vem das suas vivências e experiências. Isso é fato. Se eu posso pegar uma mesma informação e passar essa informação para um biólogo e para um analista de sistemas, imagina uma informação sobre uma planta. O biólogo tem mais vivência, tem mais experiência nessa área. Então, provavelmente, aquela mesma informação que eu passei para o analista de sistemas e para o biólogo consegue gerar um conhecimento um pouco mais relevante do que o analista de sistemas sobre aquela planta. Porque ele tem mais propriedade, ele tem mais vivência naquela área. Então, a informação é muito importante, mas ela só se torna conhecimento junto com as vivências e com as experiências. Então, se você quer já ser um profissional diferente das máquinas, ser um profissional diferente da IA que tem sua vantagem competitiva, invista em vivências, invista em experiências. Converse com as pessoas, estude mais, aprenda coisas novas, viaje, conheça novos lugares, certo? Converse com todo mundo que for possível. Todo mundo você consegue aprender coisas novas, ter novas experiências. E isso é um grande diferencial. Esse conhecimento acumulado ao longo da sua vida, conjunto de todos os conhecimentos, é a sua sabedoria. Por isso que pessoas com mais idade têm mais sabedoria, porque tiveram mais vivências, tiveram mais acúmulo de conhecimento. E, basicamente,
o conhecimento pode ser dividido em dois tipos. Ele pode ser um conhecimento tácito, que é aquele que está na sua cabeça. Então, toda empresa gostaria que esse conhecimento tivesse externalizado de alguma forma, mas a vivência, a experiência vem com o tempo. Saber como apertar o parafuso vem com o tempo, não é de uma hora para outra. Saber programar vem com o tempo, não é de uma hora para outra. Você tem que viver, você tem que experimentar, tem que errar, tem que aprender. E isso te faz um grande ser humano. Perfeito? Experimentar, viver, errar e aprender sempre. Correto? Então, esse conhecimento tácito vem com o tempo. O conhecimento também pode estar explícito de certa forma para poder ser assimilado. Por exemplo, está aqui nesse vídeo aqui. Eu estou externalizando de certa forma o conhecimento. Estou colocando aqui as coisas que estão na minha cabeça. E você assistindo, você está vendo o vídeo e está assimilando. Você está fazendo uma internalização desse conhecimento. Ok? Então, eu estou externalizando e você está internalizando este conhecimento. O legal é que conhecimento somente se amplia em rodas de conversa, aquele espaço de café que tem na sua empresa, que você conversa com outros amigos. Você está fazendo o quê? Uma socialização, uma transformada do conhecimento. Você está trocando ideias e o conhecimento está sendo ampliado. Então, isso é importante destacar. O conhecimento somente se amplia. E ele te torna diferente das máquinas. Ele permite que você consiga ir além. Ele permite que você consiga ter decisões. Ok? Então, conhecimento te torna diferente das máquinas. Ah, professor, mas então para que eu vou usar IA se eu posso focar em mim, adquirir conhecimento? Então, é importante você adquirir conhecimento, mas a IA potencializa você. A IA permite que você execute tarefas que talvez demoraria 2, 3, 4 dias em pouco tempo. Então, você utilizando a IA, você consegue realizar tarefas que você demoraria um tempo X em talvez um tempo bem menor, em 10% desse tempo. Olha que bacana. Então, a IA potencializa todas as suas habilidades. E falando em habilidades, você, como profissional, independente da área, você é um resolvedor de problemas. Não importa a profissão, você pode dizer qualquer profissão aí, eu vou te provar que você é um resolvedor de problemas. Todo profissional tem que resolver problemas diariamente, tem que propor soluções, tem que pensar, tem que ter estratégias. Então você é um profissional resolvedor, que resolve problemas, independente da sua profissão, TI principalmente, mas independente da sua profissão, você tem que resolver problemas. E só é possível resolver problemas se você unir as habilidades técnicas junto com as comportamentais. Ninguém consegue resolver o problema de outra pessoa se não se colocar no lugar dela. Olha aí, empatia. Ninguém consegue resolver o problema de outra pessoa se não colocar inovação. Ninguém consegue resolver o problema de outra pessoa se não colocar outras habilidades humanas, inclusive a colaboração. Perfeito? Conversar com os outros é importante, saber ouvir e diversas outras habilidades. Então, temos aí mais uma diferença. Falamos do conhecimento e habilidades. Habilidades comportamentais também te fazem diferente das máquinas. A IA até simula, mas você vive, você sente, você transforma. E isso também é um diferencial seu. Todo grande profissional é um contador de histórias. Ele vai contar histórias únicas, histórias incríveis que vão encantar as pessoas naquele momento. Essas histórias únicas, essas histórias incríveis contadas, viram o quê? Viram insumos para a IA. A IA depois pode até usar para tomar decisões, mas aquele momento único, agora é único, agora é um presente. E aquele momento único de tomada de decisões é do ser humano. E isso também nos faz diferente da máquina. Isso nos faz diferente da IA, da inteligência artificial. Muito. Isso nos torna humano. Nos tornar humano é ser diferente das máquinas. Ok? Então,
Viver intensamente é importante. Ter habilidades é importante. Conhecimento é importante. Correto? Então, conhecimento te dá grandes vantagens competitivas. Ok? Você contar histórias de maneira única, você viver o momento, tomar a decisão, você vai gerar insumos para ela, vai gerar dados que futuramente ela pode usar para trazer diversas informações que já aconteceram. Mas vamos pensar aqui no contexto médico. Uma IA pode ter todas as bases do mundo, todos os artigos de medicina e etc. Ela vai ter a história, ela vai ter dados, ela vai ter fatos históricos. Mas cada caso é um caso. E ali, no momento de salvar vidas, quem realmente faz a diferença é o médico, que está no olho com o paciente, que está sentindo aquilo que o paciente está sentindo. A IA pode ter todos os livros pedagógicos, ter toda a teoria pedagógica, mas quem faz a diferença na sala de aula é o professor, que vai olhar para o aluno, que vai conversar com ele, que vai trocar ideias, que vai sentir o aluno e que vai verificar o que ele precisa. A IA pode ter todas as leis nela. Então ela consegue verificar até jurisprudências, pensar em coisas, potencializa muito o trabalho do advogado. Mas a tese ali de defesa, perfeito, sempre vai ser do advogado. O juiz sempre vai ser necessário. Porque os casos podem ser muito parecidos, mas tem particularidades que devem ser analisadas. E isso é papel humano. Porque o humano, ele vive. A IA até simula, mas o humano, ele vive. Então, aqui identificamos mais diferenciais. Então, professor, nesse momento aí, aproveitando aqui a live, você pode dar algumas dicas de IA para potencializar, né, esse meu caminho, as coisas que eu faço diariamente, otimizar minha tarefa, para que sobre tempo também para a família, para o lazer, para dormir, é importante, correto? Você pode dar algumas dicas? Claro, meu querido. Vamos lá, algumas dicas de IA aí que você pode começar a usar no seu dia a dia, pode colocar aí no seu trabalho. Tem as clássicas, que é o ChatGPT, o Gemini, que são ferramentas que você conversa com ela, envia uma resposta, envia uma requisição e ela te devolve uma resposta. Então, são ferramentas que você envia a requisição, ela te devolve respostas. Geralmente em formato texto. O ChatGPT é até um pouco mais livre. O Gemini é bom você estruturar melhor a sua pergunta para que ele possa entender e fazer a devolutiva adequada. O ChatGPT já funciona mais livre. Não é legal você colocar qualquer coisa. É legal você ter um contexto definido. Então, quando eu fazer uma pergunta, é importante eu definir um contexto para que a IA verifique realmente o que eu quero. É importante fazer a pergunta adequada. Mas o ChatGPT e o Gemini são clássicos. Também tem o Perplexity AI e tem outras que você consegue trabalhar na base da conversa, enviando requisições e recebendo respostas. No ChatGPT, você também consegue fazer até apresentações, consegue gerar imagens. No Gemini, você também consegue gerar imagens, certo? E tudo mais. Então, é bem interessante, é bem robusto e já resolve aí grande parte dos seus problemas. ChatGPT e Gemini, você consegue fazer diversas coisas. Inclusive, tem um aluno uma vez que me perguntou que ele estava com um problema justamente no Excel. Se você abrir o Word, ele tem lá um ícone que você consegue colocar, um botão, né, que você consegue colocar todas as letras em maiúsculo. O Excel não tem. E como é que faz isso? Ele me perguntou, como é que faz isso, professor? A Microsoft não pensou nesse botão aqui para o Excel e é uma necessidade que eu tenho porque eu fecho folha de pagamento e eu não consigo fazer isso de maneira rápida, eu tenho que ficar digitando, dá muito trabalho, então eu copio para o Word os nomes, coloco em letra maiúscula, devolvo para o Excel, dá muito trabalho. E aí a gente foi junto procurar uma resposta. Realmente não tem essa opção de colocar tudo em maiúsculo. Mas você pode criar um código, certo? Você pode criar um código no Excel, você pode pedir isso para o ChatGPT. Eu quero um código, perfeito, em VBA, que coloque todas as letras em maiúscula da coluna A, por exemplo, ou de todas as colunas, é possível também. E é tão interessante que o ChatGPT, ele devolve não somente esse código para você colocar lá e rodar,
mas ele te mostra o passo a passo, o caminho para que você consiga fazer isso. Então, essas ferramentas mais clássicas, ChatGPT, Gemini, vão te ajudar ali em tarefas rotineiras. Você ser um assistente virtual te ajudando ali diariamente, certo? Você complementa com isso com assistentes virtuais de casa, que você pode pedir para ligar e desligar luzes, etc. Tem várias coisas interessantes que você pode fazer. Mas essas são as ferramentas clássicas. Você que quer gerar slide, como é que você pode fazer isso? Pode fazer no ChatGPT também, pode. Você gera um VBA lá, coloca no PowerPoint e ele gera slide. É importante destacar que você tem que estar no modo de desenvolvedor. Mas aí você consegue configurar isso rapidamente lá no Excel e no PowerPoint. Mas se você quiser gerar slides, existem ferramentas para gerar slides? Existe. Quais ferramentas? A clássica, que é o Gamma App. Então você consegue gerar slides lá no Gamma App. Você entra no Gamma App, cria lá, pede o que você quer, por exemplo, slides sobre inteligência artificial. Consegue editar os tópicos e ele vai te dar aquela primeira estrutura. Aquela estrutura inicial para que você gere o slide. Bacana, vai te dar aquela estrutura legal para que você gere o slide. Ok. Tem também o Slide Go. O Slide Go é uma ferramenta muito interessante, principalmente para professores. Porque, além dos slides, ele dá aquela técnica de quebrar o gelo no início, você chegar e ganhar a plateia logo no início, certo? Fazer aquela metodologia ativa para ganhar a plateia e o quebra-gelo. E ele te dá as perguntas no final, para verificar se a aula foi assimilada por todos. Além disso, ele te dá o plano de aula e várias outras coisas. Então, o Slide Go é uma ferramenta que eu recomendo e funciona muito bem, é muito interessante. Gerar música, professor, gerar paródias, eu quero trabalhar na minha aula algumas paródias, algumas músicas, ou na minha empresa eu quero fazer homenagem para o meu chefe que gosta muito de samba, quero gerar uma música aqui para ele em ritmo de samba. É possível? Tem IA para isso? Tem várias. Uma delas é o Suno AI. É uma IA que você consegue gerar músicas, gerar paródias com inteligência artificial e fica muito bacana, ok? Imagens, professor. É possível também? Eu quero gerar imagens. Existe IA para gerar imagem? Muitas. Leonardo AI, Firefly da Adobe, que funciona muito bem. Você consegue gerar imagens, não só isso, você consegue gerar imagens de vários ângulos, imagens realistas ou não. Perfeito? Você pode dar essas opções, então funciona muito bem. ClipDrop, entre tantas outras, correto? Entre tantas outras você consegue gerar diversas outras coisas. Existe IA para vídeo, existe IA para praticamente tudo. E uma busca rápida na internet você consegue encontrar. E qual é a melhor IA? A melhor IA vai ser aquela que te ajude a otimizar seu tempo. Porque a IA, ela serve para otimizar tempo. Ela serve para te ajudar a ganhar tempo para a família, a ganhar tempo para o lazer e várias outras coisas. Entre essas IAs, eu recomendo que vocês conheçam também o Notebook LM, certo? Notebook LM é uma ferramenta muito interessante, que ele funciona basicamente igual ao ChatGPT, igual ao Gemini, através de perguntas, através de prompts que você vai fazer. Só que ele tem um diferencial. Você escolhe a base. Como é que funciona isso, professor? Eu escolho a base? Sim, você consegue inserir textos, consegue inserir vídeos, consegue inserir diversas outras coisas e você faz a pergunta em cima dessa base que você inseriu, de textos, de vídeos e etc. Olha que legal. No Notebook LM, eu consigo pegar uma apostila e fazer perguntas em cima desta apostila que eu coloquei. Ou consigo colocar um e-book e fazer perguntas em cima desse e-book. Ou melhor, consigo pegar alguns vídeos do YouTube e fazer perguntas em cima desses vídeos. Não só perguntas, você consegue gerar testes, você consegue gerar podcasts, você consegue gerar outros vídeos. Olha que legal o Notebook LM. Vale muito a pena você dar uma olhada nessas ferramentas. Então, dê lá uma olhada nessas ferramentas, verifique como funciona. Olha que interessante o Notebook LM, você consegue pegar lá, dar uma olhada, verificar, tudo mais. Ah, professor, eu quero uma IA para me ajudar a programar. Tem o GitHub Copilot, Colab do Google e várias outras que criam códigos para você. Correto? Várias outras. Inclusive, isso está mudando um pouco a função do programador. Por quê? A partir do momento
que você entende o ambiente, realiza a modelagem, a IA consegue até programar para você. Ela não consegue fazer o contrário. Ela não consegue olhar o ambiente e passar para você programar. Isso ela não faz. Por quê? Analisar o ambiente, abstrair um contexto é habilidade humana. E como a gente está falando nessa live, as habilidades humanas são diferenciais. O fato de você ser humano é uma grande vantagem sobre a IA. O grande problema das pessoas é que elas querem brigar por coisas que elas vão perder. Capacidade analítica você vai perder da IA. Então não brigue por isso. Aumente suas habilidades humanas. Converse com as pessoas, troque ideias, reflita, aprenda. Esqueça muitas vezes o que você aprendeu para que você tenha a oportunidade de reaprender, viver coisas extraordinárias. Então aqui é mais uma dica: conhecimento, habilidades comportamentais, aprender, reaprender, perfeito? Errar faz parte do processo. Então se você quer ser diferente da máquina, e você é um profissional único, um profissional incrível, um profissional diferente da máquina, você tem que errar. Eu vejo aqui, ó, pega uma criança, leva para ela, certo? Leva ela para a praia com você, certo? Seu filho, por exemplo. Joga lá com ele qualquer jogo, futebol, né? Aquele que o pessoal joga, aquele ping-pong de praia, né? Tudo mais, faz isso com ele. Ele vai errar tudo, mas vai ser uma parte muito divertida, correto? Você vai se divertir e naquele momento ele está aprendendo, ele está vivendo, ele está adquirindo habilidades humanas, o senso de humor, perfeito? Rir é fundamental. Rir dos problemas. Isso te faz humano, isso te torna diferente da IA. Você ri de você mesmo, certo? Errar, mas aprender. Aprender diariamente. Tenha também objetivos, diversos objetivos. E sempre caminhe em direção a eles. Se tiver sol, dá aquela caminhada incrível, corra atrás, pá, pá, pá. Se tiver chovendo, dê pelo menos uma caminhada. Mas, certo? Caminhe em direção aos seus objetivos. Perfeito? Caminhe em direção aos seus objetivos. Isso é fundamental. Correto? Caminhe em direção aos seus objetivos. Isso é fundamental. Então, ó, faça essas experiências. Viva mais. Você é um profissional único. Correto? Um profissional incrível. Siga seu caminho, independente dos outros. Isso é muito importante, certo? Se os próprios desenhos ensinam pra gente. A gente tinha aquela corrida maluca que tinha o Dick Vigarista. Perfeito? O Dick Vigarista tinha grande potencial para ganhar a corrida, mas ele nunca ganhou. Por que ele nunca ganhou? Porque ele não estava preocupado em vencer, ele não estava preocupado com os objetivos dele. A preocupação do Dick Vigarista era não deixar os outros ganhar. E nisso, quem nunca ganhou foi ele. Ele conseguia chegar na frente, ele estava na frente, mas ele se importava em fazer os outros perder. E quando você não tem objetivo, e seu objetivo é prejudicar as outras pessoas, perfeito? Você não vai conseguir alcançar nada. Ninguém ganha. Então, ó, seja diferente da IA. Tenha objetivos, objetivos claros. Vá em busca das suas metas. Perfeito? Você tem uma jornada única, independente das outras pessoas. Mas conte com a colaboração. Conte com os outros. Ajude os outros no caminho. Nessa jornada, conta a chegada, conta muito. Mas a experiência, ela é fundamental. Então, viva esse processo. Não é só a entrada e ter a resposta. Você dá uma entrada, ela te dá uma resposta. Não é isso. Você é ser humano. Você tem diferenças. Qual é a sua diferença? A diferença é que você também aprende com a experiência, com a vivência ao longo do caminho. Então, a experiência, a vivência, ela é fundamental. É a sua história. A gente falou que você é um contador de histórias. Perfeito? Essa história única. E histórias legais para contar é justamente aquela que muitas das vezes dá errado. Se você vai no restaurante, por exemplo,
e você chega lá, passa seu cartão, tudo funciona perfeitamente, conta essa história, ninguém vai achar graça. Mas imagina, você chega no restaurante, lembra que esqueceu a carteira, aí teve que deixar a esposa no restaurante, foi em casa correndo para pegar a carteira para pagar, chegou lá, todo mundo já tinha comida, acabou a comida, você não conseguiu mais comer nada porque o restaurante estava fechando, mas você se divertiu. Então, às vezes, as histórias que nem sempre ocorrem certas são as mais engraçadas. Então, essa experiência, essa vivência te faz aprender. Duvido que da próxima você vai esquecer a carteira. Ou você vai viajar para um país, é assaltado, certo? Briga com a esposa, tudo dá errado naquela viagem. E aí você lembra daqui a 1, 2, 3 anos, caramba, a melhor viagem da minha vida, como foi interessante. Por quê? Porque você viveu a experiência, você aprendeu. E isso te faz também diferente da IA. A IA, ela vai te dar a entrada e vai te dar a saída. A vivência, a experiência, perfeito? A vivência, a experiência ali é você que faz, correto? A vivência, a experiência ali é você que faz. E isso te torna ser humano, isso te mostra o caminho, isso te faz ser uma pessoa fantástica, uma pessoa diferente, uma pessoa incrível. Então vamos recapitular algumas dicas aqui. Vamos lá, ó. O que te faz diferente da IA? Conhecimento, porque a IA gera informação. E você gera conhecimento. Vivências e experiências te dão conhecimento. Habilidades comportamentais te faz diferente da IA, porque você é um profissional fazedor, perfeito, que resolve problemas. Então você tem que ter habilidades técnicas e habilidades comportamentais para resolver o problema. E isso te faz diferente da IA, porque a IA até pode simular, mas você vive, você sente, você consegue olhar para a pessoa olho no olho. Terceira dica, você é um contador de histórias. Você faz a história, você está aqui no presente, correto? Você está aprendendo, você está evoluindo. Então você é um contador de histórias. Você cria dados que vão servir de insumo para a IA. Isso te faz diferente também. Certo? Então viva, tenha essas experiências, seja um contador de histórias. Aceite o erro, aceite os obstáculos, aceite o desafio. Se preocupe com você, siga em frente. Não somente para ter um input de saída, mas para ver toda a experiência única ao longo do tempo. Para ver toda a experiência incrível da jornada, do caminho. Correto? Então fica aí registrado esta dica. Como a gente disse, se preocupe com você. Ajude as pessoas se possível, certo? Construa amigos, construa colaboradores, viva com a sua família o melhor possível, perfeito? Viva com a sua família o melhor possível e construa essa experiência. Tenha humanidade, você vive em sociedade, você tem que se preocupar com os outros, isso é fundamental. Você não pode esquecer dos outros à sua volta, então se importe verdadeiramente com as pessoas. Isso te faz mais ser humano. E você ganha muito com isso. Quando você se importa verdadeiramente com as pessoas, você começa a ter um diferencial grande sobre a IA. Porque você se importa verdadeiramente, você consegue abstrair melhor cenários, você consegue entender o que o outro precisa. E isso começa a fazer você ser um grande profissional. Um profissional que a IA jamais vai conseguir tomar o seu emprego. Jamais. Porque você é único, você é extraordinário. Você tem uma jornada, você tem uma experiência, você tem uma história. Você é um contador de histórias. Aceite os desafios, aceite os obstáculos. Tudo é aprendizagem. Talvez no momento que está acontecendo você não consiga conectar os pontos, mas lá na frente, com certeza, você vai olhar para trás e falar: muita experiência que eu tive, que aprendizado que eu consegui naquele momento. Se eu não tivesse passado por aquele obstáculo, dificuldade de programação, muitas das vezes 3 dias por um ponto e vírgula, talvez eu não tivesse a experiência hoje que eu tenho de programação. Então pense isso, perfeito? Todo mundo tem dificuldades. Nenhum bebê nasce correndo. É um passo a passo, é um aprendizado, cai e vai aprendendo. Isso é a essência do ser humano, perfeito? A essência do ser humano é aprender todo dia, evoluir. Essa experiência vai torná-lo cada vez melhor. Um grande corredor não nasce correndo. Um grande corredor ele vai aprendendo durante o tempo. E você também pode fazer isso. Você aprende durante o tempo. E isso vai te fazer diferente da IA.
uma coisa importante. Com a tecnologia que a gente tem hoje, se a gente pegar toda a tecnologia do mundo, a gente não consegue guardar um único cérebro humano. Porque o cérebro humano é muito complexo. Então, toda a tecnologia do mundo, toda a tecnologia de armazenamento, a gente não vai conseguir guardar um cérebro humano e nem simular o cérebro humano. Então, a IA não te substitui. Você é único, você é incrível, você é extraordinário. Perfeito? Então, faça essas experiências, faça essas vivências, desenvolva o incrível. Isso é muito importante. Então, desenvolva o incrível, faça o seu diferencial. Perfeito? Então, ó, vamos lá. Falamos de conhecimento, falamos de habilidades técnicas comportamentais, falamos de vivência, de ser o contador de histórias que vai fazer a diferença na vida das pessoas, que vai fazer o momento, certo? Que vai ser lembrado para sempre. Se preocupe com os outros, tenha empatia, lembre-se que você vive em sociedade, não reclame. Às vezes, o que acontece naquele momento, certo? É uma história para você contar depois, uma história para você se divertir, correto? Ninguém para ouvir histórias que dá tudo certo, às vezes a história errada é que é melhor. Você conta lá o que aconteceu com você, as pessoas vão falar assim, que legal, né? E vão se divertir, vai rir, e isso é a essência da vida. Essa ironia, certo? Esse riso, isso também te faz diferente da IA, ok? Então aceite as coisas. Aceite o que você está vivendo naquele momento. Talvez você não consiga entender, mas você vai conseguir conectar os pontos lá na frente quando olhar para trás. Você vai conseguir entender que tudo aquilo foi aprendizado. O caminho, como eu disse, a experiência, ela é fundamental. A IA traz a entrada e saída. Você vive o extraordinário. Você vive a experiência. Dê sempre um passo em direção ao seu objetivo. Tenha metas claras. Defina o que você precisa. Se preocupe com você. Ajude os outros. Tenha empatia. Perfeito? Lembra até do Diego Vigarista que a gente contou que nunca ganhou corrida maluca porque nunca se preocupou em ganhar e sim atrapalhar os outros. Atrapalhar os outros, o cara nunca conseguiu ganhar, o Diego Vigarista. Ele tinha potencial para ganhar. Então, ó, siga seus objetivos. Seja único. Viva o extraordinário. A IA, realizando a capacidade analítica, sempre vai ganhar de você. Então, seu diferencial é justamente ter habilidades humanas. Em uma era, né, que se fala muito da IA, que se fala o que ela pode fazer, o que ela permite, ela amplia sim suas habilidades, ela amplia sim suas competências, ela permite que você tome decisões muito mais rápidas. Uma IA permite gerar vários visualizadores, vários indicadores que vai te ajudar na tomar decisão. Mas você é a pessoa que vai decidir. Você decide. Você é o dono da sua vida. Perfeito? Você pega lá e consegue ter habilidades extraordinárias. Fazer coisas incríveis. Mudar vidas. Mudar realidades. Construir novos futuros. Correto? Então você consegue fazer o extraordinário. Você é único e eu confio em cada um de vocês. E não tenho dúvida que nesse mundo de grandes tecnologias, quantidade imensa de dados, o que vai fazer o diferencial daqui a 2, 3, 10, 20 anos sempre vai ser a humanidade. Você tem que ser um profissional fazedor, um profissional humano, um profissional que faz a diferença, um profissional único, um profissional incrível. E para isso, você precisa se preocupar com o outro, você precisa entender que você vive em sociedade, você precisa saber resolver problemas, cada obstáculo, cada desafio vai te ajudar a resolver esses problemas, então você precisa saber resolver esses problemas. Mas desenvolva sempre suas habilidades humanas. Hoje, eu sou uma pessoa muito melhor por conta da minha esposa. Minha esposa é uma pessoa muito humana. E ela me ensina todos os dias a ser uma pessoa melhor. Eu agradeço muito ela. Então, ela é uma pessoa incrível. Fica aqui registrado o meu agradecimento. Então, cerque-se de pessoas extraordinárias. Cerque-se de pessoas que aprendam com você. Meu filho é minha alegria, me faz rir ali todo dia. Perfeito?
A gente joga futebol, ele não acerta um chute, mas é a maior diversão aquele sorriso. Então cerque-se de coisas que te façam feliz. Cerque-se de tecnologia, certo? Trabalhe com a tecnologia é muito importante, mas também viva o extraordinário. Seja ser humano. Eu, como profissional de TI, estou falando para você aqui. O que vai fazer diferença, certo? Daqui a 2, 3, 10 anos, eu não sei nem quais profissões vão existir. Talvez não exista analista de sistema, talvez não exista cientista de dados, mas vai existir o resolvedor de problemas. Um profissional preparado para as profissões que existem hoje e para as profissões que vão existir daqui a 5, 10, 20, 30 anos. E esse profissional será um profissional fazedor e humano, preocupado com a sociedade, preocupado com todos, diariamente. O profissional constrói experiência, um profissional muito além da IA. Um profissional que saiba olhar para as outras pessoas, saiba sentir, saiba ter essa empatia. Saiba saber é complicado, né? Mas saiba que ele vive em sociedade e que ele vai fazer a diferença em cada momento. Com isso, pessoal, vou me despedir aqui. Agradeço muito a atenção. Desejo ótimos estudos, grandes descobertas e uma jornada incrível para você, que é um profissional fazedor e humano e faz a diferença na sociedade. Meus parabéns. Muito obrigado por tudo e até uma próxima oportunidade. Quem gostou, dá o joinha aí no vídeo, comente aqui que eu vou responder todo mundo. Então, muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Pessoal, estamos juntos. Valeu!